Vocês. Pois bem, o governo, ou esse desgoverno, né? Porque agora a gente não fala mais o presidente Lulu, né, falou tal coisa, porque ele não fala. Né? Nós temos um presidente, hoje estão completando 18 dias da data da cirurgia dele. Nós temos um presidente que não fala, não aparece, não tem foto, não tem vídeo, mas governa um país como o tamanho do Brasil assim mesmo. Não é um país maravilhoso? Tá bom, olha só o que saiu agora há pouco, às 10h41, portanto são 11h25, né, Kleber? Não, é tarde ainda. Às 10h41, menos de uma hora atrás. Nem a Rádio Senado deu moral para a CPMI do 8 de janeiro. E a direita vai dar? Manchete, está no Antagonista, dia 17/10, às 10h41. Nem a Rádio Senado deu moral para a CPMI do 8 de janeiro, o relatório da tal da Elisiane Gama. Então, o que acontece? Olha, a Rádio Senado interrompeu há pouco a transmissão da leitura do relatório final da CPMI dos atos do 8 de janeiro da senadora Elisiane Gama, para exibir uma sessão solene em homenagem a 10 anos da Procuradoria Especial da Mulher no Senado Federal. Nem eles estão dando moral para esse relatório. Então, se eu coloco aqui um vídeo, ou vou fazer uma live, para tratar do indiciamento do presidente. Vem cá, gente. Nós mostramos aquela CPMI do circo. Aliás, desculpa, eu já falei que não vou usar a expressão em respeito ao circo e aos palhaços. Indiciaram o presidente Bolsonaro. O que deu aquilo? Isso daí é teatro, é mídia. E eles estão tentando aparecer porque ninguém está falando dessa porcaria. Ninguém. Porque nós estamos no meio de um problema seríssimo, que é um problema de guerra, enquanto tem um olho de peixe. A CPI do Senado vai indiciar o presidente Bolsonaro. Ah, dá licença, gente. Dá licença. Vocês têm que começar a perceber para não cair. Porque cada vez que vocês começam a digitar isso na rede, e por isso que é importante que vocês entendam sobre inteligência artificial. Estou acabando de preparar esse curso para colocar à disposição, para que vocês tenham acesso a um conteúdo para entender. Não só para vocês entenderem como que eles manipulam, como que eles chegam às conclusões, mas também para que você utilize isso a seu favor, até para ganhar dinheiro. Até para ter uma fonte de renda. Uma fonte de renda extra. Nós vivemos num outro mundo e temos que começar a entender esse mundo. Tá certo? Porque Coronel Zé Dias não vai ter indiciamento não do Coronel Zé Dias. Eu fiz 1.300 páginas de relatório, um relatório impactante, que chega à conclusão de que a culpa que está acontecendo agora na Amazônia também é do Bolsonaro. Ah, nós vamos dar trégua para um trem desse? Tá louco. Vida que segue, pode falar o que quiser aqui, fazer o circo. O efeito da CPMI já foi feito. Eu estava conversando agora com o Luiz. Luiz, depois paga aí a propaganda, viu? Barbearia do Luiz, aqui da José Neto Paredes, maravilhosa. Estava conversando com ele agora, e ele, mas doutor, como é que vai ficar? Ele falou, pô, mas é mesmo. Então, nós temos que começar a deixar de ser guiados pela mídia tradicional. Tanta coisa importante acontecendo, como eu venho falando para vocês, nem o PT está querendo o Flávio Dino no STF. Aí a pergunta que todo mundo fala, pô, mas o Dino no STF. Gente, tem uma solução. E eu estou mostrando para vocês o caminho e estou mostrando quais os efeitos. A questão do Kit Kat e do Bis é uma questão midiática, é um efeito imediato. A partir do momento que vocês começam a fazer um contraponto ao chocolate, que contratou o influencer da lacração, e vocês fizeram com que isso fosse lá para baixo, ah, mas nós fizemos propaganda para o Kit Kat, então que o Kit Kat aprenda para não repetir os erros. Porque eu duvido que depois do que aconteceu, essas marcas lacradoras vão querer fazer esse tipo de lacração. Entenderam? Nós temos que começar a prestar atenção nos detalhes. Isso só é possível através do conhecimento. Então, Gaúcho, obrigado pela pergunta. Está aqui. Eu não falo mais a respeito dessa questão, porque vai ter uma leitura e a votação deve ficar para amanhã, porque são 1.300 páginas, nem a Rádio Senado está dando atenção. Está tendo uma guerra que está tomando conta de toda a mídia tradicional. E aí, alguns veículos aqui da mídia colocam a cara do olho de peixe, né? A cara do olho de peixe, querendo falar a respeito de indiciamento. Então vocês todos já estão sabendo que é uma vergonha. Tá bom? Agora vamos a essa notícia aqui, que é interessante, para tirar também dar aqui valor a outros veículos que estão fazendo um bom trabalho. Diário do Poder. Diário do Poder. Olha só isso aqui. Saiu, né? Saiu hoje à 00h15, depois da nossa live anterior, e foi atualizado às 0h32 e rolou durante a madrugada. Governo Lula chama, entre aspas, de movimento, grupo terrorista que matou 3 brasileiros e mais uma filha de brasileiros, uma babá. Foi assassinada por esse grupo terrorista. Mas não matou só 3 brasileiros e uma babá. Incendiou crianças, decapitou bebês. Eles chamam de movimento. Se a gente for ver por um prisma, eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Vocês sabem disso? Do copo meio cheio, meio vazio? Dependendo de como você quiser dizer, o copo pode estar meio cheio ou meio vazio. Eu vou usar esse exemplo aqui.
Dependendo de como eu observar, eu posso concordar ou discordar do governo. Vocês querem ver só? Vocês querem ver como eu posso discordar ou concordar com o governo? E é isso, exatamente, Luiz Fernando, estuprou mulheres, não só estuprou, como fez barbaridades com elas. Quem aqui, eu não consigo tirar da minha mente aquela moça que estavam colocando, conduzindo, com aquela calça toda ensanguentada. Imagina o que fizeram com ela, colocando dentro de um carro. Então você que é mulher, preste muito bem atenção a esse tipo de gente, porque esse tipo de gente minimiza isso. Porque para eles pouco interessa se você é mulher, se você é negro, se você é índio. O que interessa é a narrativa para eles construírem. Lígia Maria, olha só essa aqui, ó. Governo Lula chama de movimento grupo terrorista que matou 3 brasileiros. Essa é a manchete. Combatentes ou soldados são outras gentilezas petistas aos assassinos. Está falando a reportagem aqui do Diário do Poder. O contorcionismo ideológico do governo Lula e do PT rebatizou de movimento o grupo terrorista Hamas, apesar de haver executado 3 brasileiros. O gaúcho Hanani Gleiser, de 24 anos, e as cariocas Bruna Valeanu, de 24, e Carla Stelzer, de 42. 3 dos 260 assassinados porque se divertiam em uma festa rave. E até crianças, todos fuzilados ou sequestrados. Covardes por serem terroristas. Perseguiram e mataram apenas civis desarmados. A palavra movimento passou a ser adotada em notas à imprensa e declarações. A informação é da coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder. Políticos e jornalistas sob influência do governo Lula também chamam os terroristas do Hamas de combatentes e até mesmo de soldados. No esforço de passar pano nos terroristas, até veículos de mídia do Brasil já nem mencionam o começo de tudo, as atrocidades do dia 7. Omitir as atrocidades do Hamas 10 dias depois de cometidas é uma estratégia para escondê-las e retomar o discurso de ódio a Israel. Quero deixar claro que essa não é uma opinião minha, é do jornalista. Aqui eu concordo também. Vamos lá, para vocês entenderem isso aqui. Por que o copo meio cheio, meio vazio? Se olhar pelo lado humanitário, é ridículo, é absurdo. Não foi. Por esse ponto de vista, eu diria que é deplorável o que o PT falou. Não que pelo outro também não vou achar deplorável também. Calma lá. É deplorável o que o PT falou. E como alguns jornalistas, o PT e outros partidos de esquerda vêm se manifestando a respeito desse assunto. É ridículo. É hipocrisia pura, mas ao mesmo tempo mostra a pior face desse partido nefasto. Só que tem um outro detalhe. Ao chamar e igualar este movimento terrorista, que eles chamam só de movimento, vamos dar exemplos de alguns outros movimentos que agora ficaram equiparados, segundo o PT. Esse é outro ponto de vista do copo meio cheio. Porque se o Hamas é somente um movimento, o MST também é. O MTST também é. E tantos outros movimentos de esquerda hoje são equiparados ao terrorismo. Olha que legal. Portanto, nós já podemos classificar tais movimentos como sendo a mesma face brasileira do Hamas, segundo o PT. Pois, afinal de contas, ele igualou todos no mesmo nível. São todos iguais. São só movimentos. Resta saber agora se o Guilherme Boulos vai querer se enquadrar nessa faixa. Tá certo? É importante que vocês comecem a bater nisso. E com um detalhe. Quando eles falam aqui, você veja que os próprios jornalistas já estão colocando o governo Lula. Não estão colocando Lula disse, Lula fez, Lula falou. Porque alguém viu ele falando? Alguém viu ele fazendo? Alguém assistiu um vídeo do cara? Alguém viu ele fazendo fisioterapia? Não tem nada. Não tem absolutamente nada. Aí me perguntou, mas é verdade isso, verdade aquilo? Ninguém sabe o que é verdade ou mentira, mas eu tenho o benefício da dúvida. Porque enquanto não aparecer, espero que eu esteja errado ou que as pessoas estejam pensando de maneira errada. Então, a verdade é que nós estamos vivendo um momento muito complicado. E eu vou explicar para vocês. Quem aqui se lembra que eu falei para vocês que a economia ia destruir esse desgoverno? Eu venho falando para vocês, a economia vai destruir o desgoverno. Pois bem, hoje nós tivemos mais um contingenciamento, dessa vez de 116 milhões de reais. Vocês viram essa? Deixa eu ver aqui se está aqui. Está para cima ou para baixo? Está aqui para baixo. 116 milhões de reais nas pesquisas. Mas quem mesmo que criticava o governo Bolsonaro está aqui, ó. Cadê? Não, sumiu. 116 milhões de contingenciamento. Só que nossos parlamentares estão querendo um aumento para o fundão eleitoral para torrar 6 bilhões de reais na campanha para prefeito ano que vem. Imagina a festa. 6 bilhões. Aí a gente vê aqui, tá no outro, deixa eu pegar aqui no outro, na outra. Aqui. Governo Lula bloqueia 116 milhões do orçamento para bolsistas e entidades científicas reagem. Mas eles não são a favor da ciência? Eles não são a favor da ciência? Eu expliquei isso bem explicado ontem na live.
Isso é história para boi dormir, gente. O que acontece? Não tem uma voz, não tem... Obrigado, companheiro, o Cancha está trocando meu fraldão aqui todo dia. Estou muito bem. Quero dizer para vocês que continuo governando esse país. Não tem nada. Não tem nada. Mas aparece aqui. E os jornalistas começaram a mudar o enredo. Não é mais Lula bloqueia, Lula faz, Lula fez. É governo Lula bloqueia 116 milhões. O governo bloqueou. E ontem eu cobrei nossos parlamentares, que hoje deveriam estar ingressando com uma petição no STF pedindo prova de vida e de capacidade física e mental do presidente da República para estar à frente do país. Entenderam? Isso foi o que eu falei ontem. Na cama. Se isso for verdade, que ele está mal, ele não pode estar à frente do país. Desculpa. Ele não pode estar à frente do país. E aí, o que eu disse? Os atos que já foram feitos ou praticados pelo governo, na visão do direito, são nulos de plano de direito, se não foi ele quem cometeu. Quem está governando o país? Porque não sumiu somente ele, sumiu também o vice-presidente da República. Sumiram dois personagens importantíssimos. Não foi só ele. Então, sumiram dois personagens, dois, que fazem parte da principal linha de sucessão. Então, é o presidente, vice-presidente, presidente da Câmara. Presidente do Senado, presidente do STF. Você já imaginou o Barrosão de presidente do Brasil, hein? Bater aqui na madeira. Já imaginou? Barrosão. Prestem atenção. Eu fiz questão de trazer isso daqui, porque quando você começa a banalizar assassinatos de crianças, famílias, pais e filhos sendo queimados vivos juntos, como eu já trouxe o relato aqui, quando você começa a banalizar, passar pano nesse tipo de atitude, seja lá em defesa do que você quiser defender, você não tem direito para abrir a boca e falar em direitos humanos. O que a gente está vendo, o que está acontecendo lá, está acontecendo todos os dias nesse país, dentro das favelas cariocas, paulistas, mineiras. Pessoas somem todos os dias nesse Brasil, eu já trouxe esse relato para vocês. Até hoje, a irmã do lutador Vitor Belfort não foi encontrada. O filme Tropa de Elite mostrou para vocês os chamados micro-ondas das facções criminosas cariocas. Então, se eles passam pano lá, imagina o que eles fazem aqui. Imagina como que o nosso país está nesse exato momento. Então, senhores, nós temos que tomar muito cuidado para não cair em pegadinha, tá, dessa turma, porque eles estão apavorados com a rede social, com o nosso desempenho. Continue, porque eles tentaram fazer de tudo para nos calar. De tudo. Não só a mim, como todos os influencers de direita. A questão dos chocolates, do Foca, que agora está pedindo socorro, essas questões todas têm a ver com o que eles fizeram com a gente. Eles tentaram destruir. E algo que está no relatório da Olho de Peixe, eles estão falando claramente em bolsonarismo. Eu sempre falei que o bolsonarismo ficou maior do que o próprio presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro é uma pessoa. E o bolsonarismo representa as ideias que o presidente Bolsonaro sempre defendeu, que são as nossas, conservadoras. E eles estão apavorados com tudo isso. Então nós não podemos dar margem, tá certo? Da Ibope, da audiência. Vamos saber trabalhar, vamos entender como é que eles comandam essa bagaça, ou comandavam, para que a gente não caia em armadilhas. Beleza? Tudo posso naquele que nos fortalece, quem nos fortalece.